Ó, os 7 passos para ter um PPP à prova de falhas, que não comprometa a sua empresa, não prejudique o trabalhador e não coloque aí a sua carreira em xeque. Quais são os 7? E eu vou responder a tua pergunta aqui, tá, Alexandre? Vamos falar aqui dessa eficácia. Beleza? 1. Emitir PPP com base em LTCAT. Pessoal, não quer se incomodar? Emite PPP com base em LTCAT. Entendeu? Divaldo, emitir PPP com base na LTCAT é copiar e colar. Você precisa copiar no PPP e-mail físico o que está no LTCAT. O PPP e-mail eletrônico ele será alimentado com base no que você presta de informação ao e-social. Pensando no PPP e-mail físico, é cópia fiel do que está no LTCAT. Ok? Muda uma vírgula de valor. Vi que o LTCAT está errado. Tem que arrumar o LTCAT. Entendeu? Não vá você colocar informação diferente do que está no LTCAT no PPP. Isso é falsidade ideológica. Ok? O CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Justiça Federal, muitas das situações que envolvem aposentadoria especial, quando está lá o PPP, ela pede o laudo que embasou o preenchimento do PPP. Então, tome cuidado com isso. 2. Informar os dados administrativos da empresa e do trabalhador conforme registro do vínculo empregatício. Pessoal, vai emitir PPP, preenche com os dados administrativos da empresa do trabalhador conforme o registro do vínculo empregatício. Tem que chegar no RH e falar, ó, qual é o registro das informações do fulano de tal? De forma clara, ok? De forma clara. Tranquilo? 3. Informar o código de EFIP social conforme efetiva exposição do trabalhador, que é a tabela 2 do E-Social. Pessoal, lá no PPP, lá no campo 13.7, tu vai colocar o código, né, do E-Social 1, 2, 3 ou 4, ou código em branco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá do E-Social, da GFIP, lembrando que a gente está falando da mesma coisa de jeito diferente. Se o trabalhador, conforme a exposição do trabalhador, não é com base se a empresa recolhe ou não recolhe. Ok? 4. Informar os registros ambientais conforme a legislação previdenciária e o LTCAT. Pessoal, lá no PPP, quando você for preencher as informações de exposição do trabalhador, você tem que seguir a legislação previdenciária e o LTCAT. Entendeu? Cuidado para você não cometer vacilo, ok? Cuidado para você não errar aqui nesse sentido. Tranquilo? 5. Considerar a EPC e EPI eficaz somente quando comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade. Ok? Pessoal, esse item aqui, que foi até a pergunta do Alexandre, eu vou explorar mais ela daqui um pouquinho, tá? Mas você só coloca lá no PPP se o EPC ou EPI é eficaz, pessoal, se realmente elimina a nocividade. Se não eliminar a nocividade, chega para o tomador de decisão da empresa, quem vai assinar o PPP e diz, olha, não podemos colocar assim, por causa disso. Se quem vai assinar o PPP não vê problema nisso, beleza. O teu papel é informar ele do certo e errado. 6. Informar o responsável pelo registro ambiental conforme a legislação previdenciária ou LTCAT. Pessoal, quem é que pode elaborar LTCAT? Engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho. O PPP é preenchido com base no quê? Com base no LTCAT. Dessa forma, quem que é o responsável pelos registros ambientais? Médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Ponto. 7. O PPP deve ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu propósito. Pessoal, o PPP não tem que ser assinado por engenheiro, por médico, por técnico, pelo dono da empresa. Ele tem que ser assinado pelo representante legal da empresa. Ponto. Ok? Se você seguir, pessoal, essas 7 sacadas aqui, esses 7 passos, quando você tiver que emitir um PPP, garanto para você que a chance de você ter enrosco, ela é pequena. Ok? Agora vamos explorar aqui alguns itens. Primeiro deles, emitir o PPP com base em LTCAT. Pessoal, esses campos que estão aqui destacados, quando você for preenchendo o PPP da sua empresa ou do seu cliente, tem que ser com base no LTCAT, ponto. Entendeu? Ele tem que ter coerência, ele tem que guardar relação com o LTCAT. Tranquilo? Informar o código GFIP social conforme a efetiva exposição do trabalhador. Ok?
Lá no campo 13.7, aqui, ó, o que é que você vai informar aqui, pessoal? Código 1, 2, 3 ou 4 do E-Social. Esses códigos representam, de fato, se o trabalhador não está exposto. Veja que aqui eu coloquei o que é atualmente, o que era antes. Antes a gente tinha aqueles códigos lá da GFIP. Isso daqui, pessoal, e isso daqui é a mesma coisa, de um jeito diferente da gente expressar. Tranquilo? Então, é isso. A informação aqui desse campo, do campo 13.7, tem que guardar coerência com o que está lá na tabela 2 do E-Social. Beleza? Agora, respondendo a pergunta que o Alexandre fez ali, ó, que era para comentar mais sobre a eficácia de EPC e EPI. Olha só. Considerar EPC e EPI eficazes somente quando comprovadamente eliminam ou neutralizam a nocividade. Olha que interessante aqui, artigo 290, lá da IN 128 de 2022. Será considerada a adoção de EPC que elimina ou neutraliza a nocividade, desde que asseguradas as condições de funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante, e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas pela empresa. Pessoal, quando que você vai dizer que o EPC da sua empresa ele é eficaz? Quando você consegue garantir o funcionamento dele ao longo do tempo, quando você tem ali um plano de manutenção, você respeita esse plano de manutenção, né? Quando você tem evidências de fato que ele é eficaz. Por exemplo, no caso do ruído, quando que o EPC é eficaz? Quando ele reduz a intensidade do ruído abaixo do limite de tolerância. Porque se ele não reduzir o ruído abaixo do limite de tolerância, ele não é eficaz. Entendeu? Então você tem que considerar isso. EPC eficaz quando ele elimina ou neutraliza a nocividade da exposição a agente nocivo. Ok? Então você vai dizer sim lá, pessoal. Para você dizer sim, você tem que ter evidência que, olha, a nocividade à saúde e integridade física do trabalhador, ela está eliminada ou neutralizada. Né? Isso também se aplica à questão do EPI. Somente será considerada a adoção do EPI desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto em NR6, havendo ainda a necessidade que seja assegurado devidamente registrado pela empresa no PPP, a observância do quê? A hierarquia está... Pessoal, infelizmente, dos profissionais de SST e consultoria cometem um vacilo muito grande. Identificou a exposição? Taca EPI. Identificou não sei o que? Taca EPI. Pessoal, EPI é o último recurso. Não estou dizendo que não tem que recomendar EPI, usar EPI, eu estou dizendo o seguinte, beleza, ele está usando EPI, mas no caso, você avaliou enclausurar motor, isolar, né? Você avaliou reduzir a exposição do trabalhador, você avaliou reduzir o tanto de trabalhador que está exposto, você avaliou medidas de engenharia administrativa, organização do trabalho? EPI é o último recurso. Então a gente tem que parar um pouquinho de pegar e ficar EPI para tudo. Primeiro de tudo, você tenta eliminar a exposição, não consegue, tenta reduzir, não consegue, aí sim você vai controlar. Pessoal, EPI, por exemplo, ele só dá uma amenizada na gravidade do acidente ou da doença. Ele dá uma amenizada, entendeu? Então a gente precisa ter essa clareza. E a partir do momento, né, que você se torna uma referência, pessoal, não tenha dúvidas que você vai ter um destaque aí na sua região, aí onde você reside aí. Por quê? Porque a empresa vai ser valor. Então aqui estão os 7 passos do PPP.